Bora fazer mais uma questãozinha do Enem 2025, questão 170. O que ela fala pra gente? Uma caixa de descarga acoplada a um vaso sanitário tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas da base são de 2,5 decímetros e 1,5 decímetros. Nessa caixa, há uma boia que interrompe o abastecimento quando a altura da coluna de água atinge 2 decímetros, conforme a figura. A cada acionamento da descarga, olha só, isso é importante, todo volume de água contido na caixa é despejado. Então, todo esse volume aqui, galera, ele é despejado, ele sai pelo ralo. Para reduzir o volume de água despejado a cada acionamento, uma pessoa colocará no interior dessa caixa garrafas de 300 ml, né, cheias de areia e tampadas, de modo a ficarem submersas quando o abastecimento for interrompido. Para garantir o funcionamento eficiente, um mínimo de água despejada a cada acionamento deve ser de 5 litros. Beleza, então a gente não pode botar muitas garrafas de forma que a quantidade de água que sai quando a gente dá descarga seja menor do que 5 litros. Não pode acontecer isso. Você tem que botar uma quantidade de garrafas para que a quantidade de água que ainda tem ali naquele recipiente seja pelo menos maior do que 5, entendeu? Seja 5.000 ml, 5.200 ml, 6.000 ml, tem que ser maior do que 5 litros, porque o mínimo de água que tem que ter ali é 5 litros. 5 litros é a mesma coisa que 5.000 ml, né? Aí ele pergunta qual é a quantidade máxima de garrafas que serão colocadas nessa caixa, garantindo um funcionamento eficiente. Primeiro, eu vou calcular qual é o volume de água que eu tinha inicialmente. Vê, antes de eu botar as garrafas, a água ela subia até uma altura de 2 decímetros. Então eu vou calcular a quantidade de água que eu tinha no início. Então vamos lá, volume inicial. Volume inicial, galera, a gente calcular o volume desse paralelepípedo reto retângulo, que é a área da base vezes a altura. A área da base é só eu multiplicar 1,5 vezes 2,5, porque a área da base ali é a base vezes a altura por ser um retângulo, né? Então a base pode ser o 2,5 e a altura 1,5, por exemplo. Lembrando que o que caracteriza uma altura e uma base? Base pode ser esse cara. A altura é qualquer segmento de reta que vai incidir sobre esse segmento fazendo um ângulo de 90 graus. Então isso aqui é uma altura, por exemplo. A altura relativa à base, fechou? É o segmento de reta, na verdade, que parte do vértice, né? O segmento de reta que parte do vértice, seguindo, interceptando o segmento de reta oposto, fazendo um ângulo de 90 graus. Perfeito? Show de bola. Então o volume inicial vai ser de 1,5 decímetros vezes 2,5 decímetros vezes 2 decímetros. Por que eu estou deixando claro o decímetros? Porque a gente vai achar o volume em decímetro cúbico. E lembra, 1 decímetro cúbico, ó, isso aqui você tem que lembrar, 1 decímetro cúbico, isso equivale a 1 litro de líquido. Da mesma forma que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml de litro. Se você não lembra, anota que isso aqui é muito importante. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de líquido, tá bom? Perfeito. Então, qual é a forma mais fácil de eu resolver isso daqui? Pô, 2,5 vezes 2 que dá 5. Aí agora é só fazer 5 vezes 1,5, né? 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 0,5 dá 2,5, ou seja, dá 7,5. 7,5 decímetros cúbicos. É a mesma coisa que 7,5 litros, tá? Ou 7,5 litros. Então, inicialmente, eu tinha aqui 7,5 decímetros cúbicos de água, ou 7,5 litros, é a mesma coisa, tá? Para você entender melhor o que eu fiz 5 vezes 1 mais 0,5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0,5, 2,5. Porque multiplicar por 2,5 é a mesma coisa que dividir por 2, tá bom? Perfeito. Então, se a gente tem que ficar com no mínimo 5 litros, né? Ó, depois de esvaziado, então veja, depois de botar as garrafas, depois das garrafas, devemos ficar com no mínimo 5 litros de líquido. O que significa que se eu tinha 2,5 litros de água e eu tenho que ficar com no mínimo 5 litros, eu posso botar no máximo 2,5 litros de garrafa. Como assim? Bem, isso vem lá do princípio de Arquimedes, da física, né? Qual é o princípio de Arquimedes? Essa história é maneira. O Arquimedes, ele estava lá numa banheirinha, né? Ele estava numa banheirinha tomando banhozinho dele. Estava lá na banheirinha tomando banhozinho dele. E aí ele recebeu uma missão do rei. O rei ele tinha comprado uma coroa, né? Uma coroa que era dita de ouro. Né? E a coroa naquela época era algo sagrado. Então, você não podia derreter a coroa, você não podia fazer nada com aquela coroa, certo? E aí o cara que o rei comprou a coroa era um cara considerado desonesto. Era um cara considerado assim, pô, esse cara é ladrão, ele passa a perna das pessoas. E aí o rei ficou sabendo disso. E ele falou assim, caraca, como que eu posso verificar se a coroa que esse cara me vendeu é de fato de ouro?
E aí ele pensando, ele não conseguia verificar isso de forma nenhuma, E aí, tinha um cara lá no reino que era muito inteligente. Qual é o nome desse cara? O nome desse cara é Arquimedes, perfeito, Arquimedes. E aí o rei falou assim, Arquimedes, ó, toma essa bucha aí, resolve, descobre pra mim como que eu posso ver se essa coroa é ou não de ouro. Inicialmente, Arquimedes ele pensou assim, pô, é só eu ver a densidade, né? E para eu ver a densidade, vamos lá, a densidade, o que é a densidade? Pô, a densidade é a massa sobre o volume. Pô, então é tranquilo, né? Só preciso ter a massa da coroa e o volume dela, eu consigo ver a densidade. Se ela é de ouro, a densidade dela tem que coincidir com a densidade do ouro, porque na época era conhecida a densidade do ouro, a densidade da prata, né? Suspeitava-se, inclusive, que a coroa estava contaminada com prata. Aí era prata, ouro, enfim. Aí ele pensou assim, pô, se a densidade da coroa, se a densidade da coroa der igual à densidade do ouro, porque eu sei a massa do ouro, sei o volume do ouro, perfeito, o cara não passou a perna no rei. Agora, se a densidade da coroa der igual à densidade da prata, o que que significa? Significa que a coroa é feita de prata. Só que essa possibilidade não tinha, né? Porque a coroa parecia ser feita de ouro. Então, qual era a possibilidade? A densidade da coroa, ela está entre a densidade do ouro e está entre a densidade da prata. Se tivesse no meio termo ali, meu irmão, aí era certeza que a coroa estava contaminada e era uma mistura de ouro e prata, né? Então não era uma coroa de ouro legítimo, conforme o rei pagou. Só que aí Arquimedes ele enfrentou um problema, né? Como que calcula o volume de uma coroa? Como que calcula o volume de uma coroa? E não, Arquimedes não inventou cálculo 5 para calcular o volume da coroa, né? Como que calcula o volume dessa coroa aqui? Ele pensando, não conseguia achar uma forma de calcular o volume da coroa, porque a massa ele conseguiu, né? A massa era só usar uma balança. Não é uma balança digital, obviamente, tá? Por exemplo, pode usar uma balança de 2 braços, tá? Que sempre equivale a massa. Mas enfim, a massa ele conseguiu descobrir. Então o problema dele era achar o volume da coroa. Ele não inventou cálculo 5, não conseguiu, por cálculo 5, achar o volume da coroa. Cálculo 6, cálculo 7. Né? Então, pô, ele falou assim, pô, vou tomar um banho para relaxar, cara. Vou deitar aqui na banheira, vou tomar um banho para relaxar. Quando o Arquimedes deita na banheira, o que ele percebe? Ele percebe que a água aumenta. O volume da água aumenta, né? O volume da água sobe. E aí, como ele falou assim, pô, o volume da água subiu, ele começou a testar. Aí ele, por exemplo, encheu a banheira inteira. Ele encheu a banheira inteira. Quando ele enche a banheira inteira, ele percebe que se, por exemplo, ele bota um objeto dentro da banheira, e esse objeto tem, sei lá, botou um objeto aqui, ó, pimba, botou o objeto. Esse objeto ele tem, vamos supor, 30 ml de volume. Ele percebeu que vai derramar uma quantidade de água. Qual é a quantidade de água que derrama? Pô, a quantidade de água que derrama também é 30 ml. O que Arquimedes descobriu? Arquimedes descobriu que o volume de líquido que é derramado, ou o volume de líquido que é deslocado, é exatamente o volume do objeto que eu botei ali. Então, se eu botei um objeto de 30 ml, eu vou derramar 30 ml de água. E aí ele saiu pelado, correndo pelo reino, falando, eureka, 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 eu descobri, né? E aí, ele conseguiu achar aí o volume da coroa, descobriu que a densidade da coroa não era igual a do ouro, não era igual a da prata, então era de fato uma coroa falsificada, e o cara, ó, teve um fim não tão agradável. Então, o lance da garrafa é exatamente isso. Se eu tô tirando aqui 2,5 litros de água, né? O nível de água tem que chegar na boia de qualquer forma, né? O nível aqui tem que chegar exatamente no volume de 7,5 litros. O que vai fazer, então, a água deslocar 2,5 litros para cima, sendo que não vai ter mais 2,5 litros de água, 2,5 litros de garrafa, percebe? Então, quando eu boto 2,5 litros de garrafa ali, mesmo tendo 5 litros de água, o volume vai parecer ter 7,5. Por quê? Porque qualquer objeto submerso tem como volume de líquido deslocado exatamente o seu volume, tá? Então, esse princípio de Arquimedes que a gente vai utilizar aí para fazer a nossa questão. Fechou? E aí, a gente sabe que cada garrafa, ela tem o quê? Ela tem 300 ml. Então, vê, você tem que ter 2,5 litros de garrafa. Você quer saber quantas garrafas isso significa, perfeito? Que você tem que ter no mínimo ali 5 litros de água, mas tem que ainda chegar lá na altura lá da boia, né? Porque você tem que chegar na altura da boia, senão não aciona a descarga. E aí, para chegar na altura da boia, você precisa ter uma altura de 2 decímetros. Para isso, você precisa cumprir o volume de 7,5 litros. Você não vai ter mais 7,5 litros de água, você vai ter 5. Então, você precisa de 2,5 litros de garrafa para bater o 7,5, tá? No mínimo, tá? Por exemplo, se você tiver 2 litros de garrafa, isso significa que você tem 5,5 litros de água. Isso tudo bem, tá? Ele falou que tem que ter pelo menos, né, 5 litros de água. E aí ele quer a quantidade máxima de garrafas, então a maior quantidade de garrafas que eu posso botar. Fechou.
Como a garrafa aqui está em ml, eu vou passar esse cara para ml também. Eu vou falar que esse cara é 2.500 ml. Então, 2.500 ml tem X garrafas, certo? Aí eu quero saber se a garrafa tem 300 ml, né? Se uma garrafa tem 300 ml, certo? 2.500 ml vão ter quantas garrafas, certo? Esse é o raciocínio. 300 ml tem uma garrafa. Então, 2.500 ml tem quantas garrafas? Quanto mais ml, mais garrafas eu vou ter. Então, são grandezas diretamente proporcionais, multiplico cruzado. Então, 2.500, isso é igual a 300 vezes x. Então, x é igual a 2.500 dividido por 300. Então, corto os zeros aqui, vou ficar com 25 dividido por 3. 25 não é divisível por 3, né? Isso aqui vai dar 8, alguma coisa, tá? 8, alguma coisa. Aproximadamente ali um 8,3, né? 8,3. Então, você teria que botar 8,3 garrafas. Você consegue botar 8,3 garrafas? Não, você não consegue botar 8,3 garrafas. Ah, então bota 9. Calma. Não tem nem 9 ali, mas mesmo assim, se tivesse, você não marcaria. Por quê? Se você botar 8 garrafas, você vai subir 2.400 ml de líquido. Para você bater o 7,5, você precisaria de 5,1 litros de água, mais 2,4 litros de garrafa, bateria o nível. Show de bola, você satisfez a condição de 5 litros de água. Se você bota 9 garrafas, você ia ter 2.700 ml só de garrafa. E aí a quantidade de água seria de 4.700 ml, sacou? Não, 4.700 não, peraí. 7,5 menos 2,7. Esse cara aqui, ó, vai dar 4,8, né? Isso. Você ter 4.800 ml de água e 2.700 ml de garrafa. É hora já, né? Questão 169, chega cansado. Percebe que aqui feriu o que a questão falou? Você botando 9 garrafas, você tem menos que 5 litros de água. Então você perde ali o mínimo necessário. Por isso não pode ser 9, tem que ser 8. Inclusive 9 seria um bom distrator aqui nessa questão, mas não tem, né? Então são 8 garrafas aí, justamente por conta desse raciocínio, tá? Sempre que você tiver um número com vírgula assim e tiver essa ideia de máximo, puxa para baixo, tá? Puxa para baixo que vai dar certo. Fechou? Então, se você gostou dessa resolução, gostou da história, gostou do aprofundamento, já deixa o seu like e o seu hype. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Valeu, galera!